Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Juliano, professor de História. E pessoal, a gente vai estar falando nessa nossa aula de agora, abordando assuntos aqui de dentro do Segundo Reinado, mais especificamente os partidos políticos que a gente vai ter aqui, os grupos políticos que existiam no Brasil desse período de 1840 até 1889. Nós não veremos tudo, a gente vai ver até ali o início do Segundo Reinado, até ali mais ou menos até a Guerra do Paraguai, tá? Porque depois temos algumas alterações nas perspectivas de dentro desses partidos, tá? Bom, deixa aqui nesse slide que tá melhor. Primeiro, o que a gente tem que fazer? Entender o que é uma ideologia política no contexto do século XIX. Tá? Quando a gente fala liberal e conservador no Brasil do século XIX, são coisas que tinham um pouco de oposição entre si. Só que aí a gente já chega em uma frase clássica que fala o seguinte: não há nada tão liberal quanto um conservador e nada tão conservador quanto um liberal. São todos farinhas do mesmo saco. E o que isso quer dizer? Você já pode perceber que não tinha diferença quase entre esses dois grupos políticos, mas existiam. Senão não teria por que eles se dividirem em dois. Concorda comigo? Então a gente precisa compreender que a ideologia, a gente tem que tomar cuidado com o local em que ela está sendo colocada em prática e também em que período ela está sendo colocada em prática. Certo? Por exemplo, se você pega uma ideologia socialista do século XIX na Alemanha, surgindo lá com o Karl Marx, elementos da esquerda daquele período são diferentes de elementos da esquerda de hoje em dia. Existem, com certeza, elementos que se mantêm, mas existem coisas que vão ser alteradas também. Nós temos que tomar cuidado com isso. Ok? Então, hoje em dia, a gente pode dizer uma pessoa de direita se enquadre em sendo conservadora nos costumes e liberal na economia. Tá? Então você tem liberal e conservador caminhando junto. Apesar de que na história do pensamento liberal, nós temos lá o José Guilherme Melchior, que é um estudioso brasileiro do liberalismo, que ele vai estabelecer a linhagem liberal, as diferenças que o pensamento liberal vai ter, tendo um dos únicos pontos semelhantes em todos os pensadores é a defesa da propriedade privada. E o importante é você entender aqui como que esses grupos políticos estavam articulados no Brasil desse período. Então não tenta falar, então aquele cara liberal daquela época é tipo uma pessoa de hoje dessa maneira. Não faça esse exercício. Tome muito cuidado, tenha um certo distanciamento sobre esse período que a gente está estudando. Tá? É a mesma coisa se você fizer uma abstração política e trouxer o Partido Trabalhista Inglês, vamos imaginar um exemplo maluco, trazer o Partido Trabalhista Inglês para a realidade brasileira do século XXI. Ele não vai ser idêntico ao Partido Trabalhista Brasileiro e vai estar de frente, inclusive, combatendo, vão estar discordando em inúmeros assuntos. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com o lugar que a gente fala, tem que tomar cuidado, inclusive, com o período e principalmente com o período que a gente está falando. Beleza? Feitas essas nossas ressalvas, vem comigo aqui. Ó, aqui nós temos uma evolução política desde o período da independência, tá, até o desenvolver do Segundo Reinado Brasileiro. Aqui no canto nós temos uma evolução só para você se localizar. 1500 a 1530, período pré-colonial, escambo de pau-brasil. Depois, período colonial, economia do açúcar, economia do ouro. Primeiro reinado, manutenção da economia do açúcar, já temos um início, uma raiz do desenvolvimento da economia do café. 31 a 40 também, 1840 a 89, você vai ter o café sendo a joia do Segundo Reinado. E é a partir aqui, então, de 1822, que a gente está fazendo esse exercício de reflexão sobre o desmembramento desses partidos. Então vamos lá. No primeiro reinado, então durante o governo do Dom Pedro I, mas professor, a gente está falando sobre o segundo reinado, por que você quer que a gente saiba sobre como era antes? Para você perceber a evolução disso tudo. Para você perceber o porquê que essas coisas se alteram. Vamos lá. Primeiro reinado. O que nós tínhamos? O Partido Português e o Partido Brasileiro. Perceba, se você tem um partido português, é uma galera ainda que, muitos deles inclusive, queriam manter um vínculo direto com Portugal. E uma boa parte deles era, inclusive, favorável à recolonização do Brasil. Por isso você percebe que no Nordeste brasileiro eles ganham força, porque a economia do açúcar se desenvolveu muito lá. Temos uma elite regional ainda muito vinculada a Portugal e inclusive é lá no Nordeste brasileiro que nós temos os focos de alguns elementos de revolta contra a independência, que queriam que o Brasil ainda se mantivesse colônia de Portugal. Beleza? Então, além do Partido Português, que é essa galera que eu acabei de descrever para vocês,
Temos aqui o Partido Brasileiro, que é uma galera mais favorável ao Brasil, mais favorável a essa nossa autonomia, tá? Relacionado também à independência brasileira, a cortar os vínculos com Portugal. Veja que em nenhum momento eu comentei aqui sobre república, né? Aqui a gente está falando sobre partidos relacionados ainda a uma monarquia, beleza? Então, Partido Português, Partido Brasileiro. Depois aqui, galera, do primeiro reinado, né, chegamos ao período regencial. Dom Pedro I vai para Portugal, o Brasil vai ser comandado pelos regentes. E aqui nós temos os chamados restauradores. Quem eram os restauradores? Eram saudosos que exigiam o retorno do Dom Pedro I para o Brasil. Ah, vamos chamar o Dom Pedro para cá de novo, para a gente continuar sendo governado por ele, porque ele sim era um bom governante, né? Só que qual o problema? Com a morte do Dom Pedro I, os restauradores vão deixar de existir, né? Não tem por que você querer o retorno do Dom Pedro I, sendo que ele já morreu, né? Então temos aqui os restauradores, também chamados de caramurus, isso durante o período regencial. Temos os liberais moderados. O que seria um liberal moderado? Alguém que queria uma autonomia das províncias, tá? Nessa época, ser liberal era você ser mais favorável à província do que ao poder central, beleza? Não se esquece. Durante o primeiro reinado, um dos pontos mais importantes é a assinatura, a outorga, melhor dizendo, da Constituição Federal de 1824, que estabelecia o poder moderador. Não se esquece disso, né? Esses liberais eles eram contrários a esse poder central, mas eles não eram tão exaltados assim, como vai ser o caso dos seus outros companheiros de liberal nessa época, né? Chamados liberais exaltados, os farroupilhas. Uma parte desses liberais, inclusive, já pensava em estabelecer uma república no Brasil, acabar com a ideia de monarquia, tá? Mas o ponto mais importante que a gente tem, eles eram contrários totalmente ao poder central. Eles queriam que as províncias tivessem uma autonomia enorme, tá? Um exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem isso até os dias de hoje, né? Em alguns estados você tem algumas leis existindo, em outros não. Em alguns estados você vai ter, por exemplo, a pena de morte permitida. Em outros estados isso não existe, porque lá eles têm uma república federativa mesmo, né? Inclusive, o nosso período de experiência republicana vai ser o período de governo do Diogo Feijó, de 1835 a 1837, ok? Esses partidos vão avançando, chegamos até o segundo reinado. O que acontece aqui, galera? Os restauradores logo vão deixar de existir, transformam-se no Partido Conservador, porque o Dom Pedro I vai morrer, ok? Então temos aqui os restauradores. Os restauradores, eles vão todos de uma maneira geral se transformar no Partido Conservador, favoráveis a um poder central, a um poder rígido exercido pelo rei, pelo monarca, pelo imperador nesse caso, né? Parte dos liberais moderados vai para o Partido Conservador. Outra parte dos liberais moderados vai junto com os liberais exaltados formar o Partido Liberal. E é aqui que nós nos encontramos então. Beleza? Durante o segundo reinado é aqui que isso acontece. É essa configuração política que nós temos. E é daqui que tem aquela frase: nada tão liberal quanto um conservador e nada tão conservador quanto um liberal. O que eles tinham de diferença política? Os conservadores eram favoráveis a um poder central forte. Os liberais eram mais favoráveis à autonomia provincial. Não total, mas uma autonomia um pouco maior para as províncias, que o presidente de província pudesse comandar um pouco mais. E aqui, né? Como eu falei, nada tão liberal quanto um conservador, nada tão conservador quanto um liberal, são todos farinhas do mesmo saco. Quem que é esse cara aqui? Sem olhar a legenda, não vai. Esse aqui é o Machado de Assis, né? O fundador da Academia Brasileira de Letras, para mim, o maior escritor brasileiro de todos os tempos, né? Por que a gente está falando do Machado de Assis se a gente estava falando de partidos políticos? Porque ele vai escrever, né, o seu livro chamado Esaú e Jacó, em que ele vai descrever, caracterizar, ironizar um pouco desses partidos políticos da época, né? Joaquim Maria Machado de Assis é considerado um dos maiores escritores brasileiros, reconhecido internacionalmente como expoente da literatura, e foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. O cara não é qualquer coisa, tá? Ele retratava o cotidiano da vida no Rio de Janeiro e as mudanças ocorridas no Brasil durante o século XIX. Se você nunca leu Machado de Assis, ou se você leu e não gostou por causa que teve que ler Dom Casmurro ou Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu aconselho que você leia um conto dele chamado Pai contra a Mãe.
É um conto bem curtinho, tá? Tem 8 páginas que você percebe elementos da escravidão brasileira, da pobreza brasileira do século XIX sendo representados e retratados nesse conto dele. É maravilhoso, tá? É uma porta de entrada para você começar a entender o Machado de Assis, que vai ser um grande crítico do pensamento do século XIX, vai criticar o positivismo de uma maneira muito bonita no seu conto também, O Alienista, né? Mas voltemos a ele. Ele retratava o cotidiano da vida no Rio de Janeiro. Tarará. Um dos seus romances mais conhecidos é Esaú e Jacó, publicado em 1904, que narra a história de 2 irmãos bastante competitivos, Pedro e Paulo. Para os pesquisadores que estudam a obra de Machado de Assis, como por exemplo o Roberto Schwartz, o Antônio Cândido, eles seriam uma representação dos partidos conservador e liberal do Segundo Reinado. Então ele está fazendo uma alegoria, né? Leia o trecho a seguir que a gente vai ter a metáfora para os grupos políticos do Brasil. Depois vamos ver o que você pode tirar de conclusão disso aqui. Isso a gente pode utilizar como sendo fonte primária de dentro da história. Naquele ano, uma noite de agosto, como estivessem algumas pessoas na casa de Botafogo, sucedeu que uma delas, não sei se homem ou mulher, perguntou aos 2 irmãos que idade tinham. Paulo respondeu: nasci no aniversário do dia em que Pedro I caiu do trono. E Pedro: nasci no aniversário do dia em que Sua Majestade subiu ao trono. As respostas foram simultâneas, não sucessivas, ou seja, aconteceram ao mesmo tempo. Tanto que a pessoa pediu-lhes que falasse cada um por sua vez. A mãe explicou: nasceram no dia 7 de abril de 1870. Pedro repetiu vagarosamente: nasci no dia em que Sua Majestade subiu ao trono. E Paulo em seguida: nasci no dia em que Pedro I caiu do trono. Natividade repreendeu a Paulo a sua resposta subversiva. Paulo explicou-se, Pedro contestou a explicação e deu a outra. E a sala viraria clube, e se a mãe não os acomodasse por esta maneira, isto não de ser grupos de colégio, vocês não estão em idade de falar em política. Então, você vai perceber uma certa... Eles estão falando da mesma coisa, só que eles são diferentes apenas na maneira de falar. Tá? É a mesma coisa que você vai ter entre a ideia de um liberal e um conservador nesse período do século XIX brasileiro. Beleza, galera? Então, essa foi a nossa aula sobre os grupos políticos desse período aqui, ok? Eu sou o professor Juliano, forte abraço para vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau!